Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Na primeira parte do Evangelho segundo João, a parte dos sinais. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos vendo o 4º sinal que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou. Saciou uma grande multidão com 5 pães e 2 peixes. Que o nosso Senhor Jesus Cristo estava na beira do mar de Tiberíades. Vemos que o mar de Tiberíades, um lugar de milagres. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado revelou-se aos 7 discípulos, eles viram o Senhor
aconteceu a pesca milagrosa. Puxaram a rede e viram o Senhor com brasas acesas e pães. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no quarto sinal de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo alimenta uma multidão imensa com 5 pães e 2 peixes. Os discípulos, depois, o Senhor testa a fé de Filipe. E depois André disse, a hora que viu um menino com 5 pães e 2 peixes: mas o que é isso para tanta gente? Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os discípulos só ficaram pensando nas coisas da terra, não pensaram nas coisas do alto. Só ficaram pensando nas coisas do transcendente, só ficaram pensando nas coisas do imanente, não ficaram pensando no transcendente, no poder de Deus, no milagre de Deus. Filipe precisava amadurecer-se na fé, e André também, que o Senhor testou a fé de Filipe. E como ele testou a fé de Filipe, Filipe foi fraco na fé, o Senhor está testando a nossa fé. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos amadurecendo na fé, estejamos buscando as coisas do alto, buscando verdadeiramente a Deus e vendo novas todas as coisas. Que o nosso Senhor Jesus Cristo estava na beira do mar de Tiberíades e depois subiu com seus discípulos para o monte. O monte, o substantivo monte, é o local de oração, o local de recolhimento. E lá o Senhor viu aquela grande multidão que vinham ao seu encontro, porque as multidões viam os milagres acontecerem, o poder de Deus agindo, a misericórdia de Deus agindo. E aí, o Senhor, vendo aquela multidão imensa, testou a fé de Filipe. E Filipe só disse: nem 200 moedas de prata bastariam para comprar pães para tanta gente. Filipe só pensou nas coisas da terra, só pensou no imanente, não pensou no transcendente, não pensou nas coisas do alto. E André viu um menino com 5 pães e 2 peixes. E André também só disse: o que é isso para essa tanta gente? E o nosso Senhor Jesus Cristo saciou toda a multidão com aqueles 5 pães e 2 peixes, e do que sobraram, recolheram e colocaram em cesto. E bem sabemos que nós comemos até hoje em nossas refeições do que sobraram desses 5 pães e 2 peixes. O milagre aconteceu. É o 4º milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo está realizando muitos milagres. O poder de Deus está agindo. A misericórdia de Deus está agindo. Tenhamos fé, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, rezando uns pelos outros, e na força do Espírito do Senhor nosso Deus, testemunhando e anunciando o Santo Evangelho.